O Senhor tem ministrado muito em meu coração e eu converso muito com meu irmão, com os apóstolos também, e às vezes eu fico me perguntando, Senhor, por que é tão fácil nós sairmos da Tua presença? Por que nós tão rapidinho e para vir para o Senhor demora tanto, a pessoa precisa ficar buscando tanto, né? E para se afastar é tão rápido. E aí Yasmin falou sobre Levítico, sobre colocar fogo no seu altar. Eu falei, glória a Deus, porque é disso que eu vou falar nessa noite. Que é algo que nós precisamos. E o que nós precisamos, além de jejuar, além de ler a palavra do Senhor, e que é muito simples, mas que nós usamos em último caso, é a oração, amém? E Jesus, ele é um dos principais exemplos da nossa vida, porque Jesus, ele viveu disso, ele viveu de oração. Em todo momento na Bíblia fala que Jesus se retirou para orar, e Jesus se retirou novamente para orar, e novamente Jesus se retirou, e ele estava afastado, e todas as vezes que o Senhor estava afastado, é porque ele estava buscando a presença do Pai. E eu creio que Jesus, como homem, o que ele fazia para se manter firme e forte era a oração. Então eu peço que vocês abram em Lucas 5,16. Diz assim: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E eu fiquei, olha que coisa incrível. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. E eu entendo que orar sem cessar não é só se retirar em qualquer momento, mas por muitas das vezes nós precisamos sim nos retirar para orar, nos retirar para um momento com Deus. E em Lucas 6:12 diz assim: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. O que você faz quando você vai tomar uma decisão? Qual é a principal coisa? Jesus, ele nos ensina aqui. Antes de ele selecionar os apóstolos, eu creio assim, ele se retirou, porque antes eram discípulos, e o Senhor, ele tirou um momento, ele se retirou para orar, e eu acredito que ele ficava perguntando: Senhor, quem eu devo escolher como apóstolo? Pai, quais são aqueles que vão ministrar a tua palavra? Quem são esses? Fala comigo. Eu falei, olha que legal, porque antes de escolher os apóstolos, está dizendo aqui, ó, e aconteceu que naqueles dias que saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Então primeiro eles eram discípulos e escolheu 12, a quem também deu o nome de apóstolos. Eu falei, olha Jesus, que lindo. E olha o momento que o Senhor tirou para orar. Ele passou uma noite inteira, e eu acho que ele ficou: Senhor, fala comigo, quem são os 12? Fala comigo, quem são? E às vezes nós oramos por 5 minutos e a gente já quer o nome do nosso escolhido, né? Quem vai ser o nosso marido? Então, quem é a minha namorada? A gente já quer o nome da pessoa em 5 minutos de oração. Mas olha o que Jesus ensina. Ele passou um momento, a noite inteira, e de manhã ele escolheu os apóstolos, amém? Como você tem feito as suas escolhas? Baseado no que você tem feito as suas escolhas? Na opinião dos outros? Naquilo que os outros acham que é certo para você? Ou naquilo que Deus acha que é para você? Quais são as suas escolhas? Como você faz as suas escolhas? Porque, gente, isso é muito, muito importante. Porque a minha escolha de hoje vai refletir no futuro amanhã. Vai trazer uma consequência para isso. E olha a escolha de Jesus, os apóstolos. Quem foram os apóstolos?
eles seguiram o Mestre, eles pregavam a palavra, eles eram ministros do Senhor. E as suas escolhas, o que tem sido? Você escolheu há algum tempo, você tem feito escolhas durante toda a sua caminhada. E quais são os frutos das suas escolhas? O Senhor está no meio das suas escolhas? Foi isso que o Senhor planejou para você? Foi isso que o Senhor direcionou você? Olha a importância da oração, a importância de você buscar em Deus em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que você não deve buscar a opinião dos nossos apóstolos. É para isso que eles estão aqui. Mas, como eu disse há um tempo atrás, no culto de terça-feira mesmo, às vezes nós vamos buscá-los e falar: e aí, pastor, o que eu faço? Você quer uma resposta pronta, você quer uma resposta assim. E quando o apóstolo fala, ou a nossa apóstola fala para você: olha, busca em Deus. Parece que aquilo veio como um peso, né? Porque parece que buscar e orar tem sido mais um fardo pesado, sendo que na verdade não é assim. E como eu disse, se você quer respostas prontas, a palavra do Senhor, ela tem respostas prontas para você. Amém? Em Lucas 22, abre por favor. 18, desculpa, eu falei Lucas 18, igual eu falo se você falar. É Lucas 18. Lucas 18, do 1 ao 7. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Olha que coisa mais linda! O Senhor, Ele não vai te ouvir você clamando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Você acredita que Deus, Ele não vai ouvir você e Ele não vai agir com justiça ao seu favor, desde que a justiça venha primeiro do Senhor e não de você. Amém? Espere em Deus. Uma outra, agora sim, Lucas 22. Do 39. Eu não sei você, mas agora eu estou lendo um pouco mais a palavra de Deus e eu estava falando para ele assim, que eu fico assim: ai, que lindo, Jesus! Ai, que fofinho! Gente, que incrível! Que incrível a palavra de Deus! Então, Senhor, como o Senhor é lindo! E às vezes a gente fica batendo tanto a nossa cabeça e aqui está escrito tudo, aqui tem de tudo. E no Ministério de Deus nós fizemos um propósito de ler Provérbios. E lá em Provérbios tem uma passagem que eu não vou lembrar muito, mas diz assim: se você não sabe aconselhar alguém, aqui tem tudo. Provérbios tem de tudo. Então, se você tem dúvidas de alguma coisa, vai lá em Provérbios, porque tem de tudo, meu querido. Vamos lá. Lucas 22, capítulo 22, versículo 39. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. Olha olha como Deus é lindo. Se você não quer passar por tentações, ore ao Senhor, busque pela presença dEle. Amém? Orai para que não entres em tentação. E apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como
grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Eu falei: Jesus, que coisa mais linda. Jesus o tempo todo orava. E nos momentos de angústia, o que você faz? O Senhor Jesus me ensinou que nos momentos de angústia eu devo orar ao Pai. Que mesmo, porque aqui diz que a angústia não saiu do Senhor Jesus, até que fosse consumado aquilo que o Senhor queria, que Deus queria para a vida dele. Mas Ele enviou um anjo para o fortalecer. E Deus muitas das vezes vem nos fortalecer nos nossos momentos de oração. Você crê assim? Eu não sei você, mas nos meus momentos de oração eu saio leve e tranquila. E as pessoas às vezes me perguntam: nossa, viu um passarinho verde? Não é isso, querido. Foi a presença de Deus. Agora, se você precisa ver passarinho verde para se alegrar, desculpa, eu não sei onde você vai encontrar, mas você encontra, você é fortalecido na presença de Deus, através da oração. É assim que você é fortalecido. Nos momentos de angústia, é através da oração que você é fortalecido. Se você precisa de pessoas para orar com você, Jesus aqui, ele precisou, ele levou os discípulos para orar junto com ele. Mas quando ele voltou, o que aconteceu? Os discípulos estavam dormindo, tristes. Quem você tem buscado aí para orar contigo? Quem são as pessoas que você pode contar para orar contigo? Que no momento de angústia não vai ficar dormindo, mas vai estar acordado junto com você. Eu sei que os meus apóstolos passam madrugadas orando por mim e a minha família também. Quem você tem buscado? Um outro exemplo está em Daniel. Nós vamos muito para ler a Bíblia, porque eu falei: Jesus, não posso falar nada que venha de mim. Dá um medo. Daniel 6, 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Nessa passagem aqui fala que durante um mês as pessoas não poderiam buscar a nenhum Deus e a nenhuma pessoa, sabe, para buscar algum conselho, porque eles estavam procurando ver uma falha de Daniel. Então eles pensaram: então em um mês ninguém busca Deus nenhum. E aí eles foram até o rei e falaram: olha, rei, decreta isso daí, porque senão eles não vão cumprir. E assim foi feito. Mas diante de de uma notícia terrível, o que você faz? Daniel, mesmo assim, o que ele foi fazer? Ele foi buscar o Deus invisível, mais real. Ele foi buscar o Deus dele porque ele sabia que a resposta viria. E quantas vezes ele buscava o Senhor? 3 vezes ao dia. Quantas vezes você tem buscado o teu Deus? Eu creio que a partir no horário da manhã é o momento que a gente começa a colocar fogo no nosso altar. E você tem feito isso? Ou você só levanta, vai trabalhar, faz as coisas da sua casa, você é dona de casa, arruma a casa, cuida dos filhos, e Deus, onde fica? E o seu altar, como tem ficado? Quantas vezes você busca o Senhor? Às vezes nós vemos pessoas tão fracas espiritualmente. Eu não estou dizendo que nós temos um termômetro. O nosso apóstolo tem. Que nós sabemos qual é o nível de espiritualidade sua. Mas pelos frutos dá para conhecer. Pelas suas atitudes dá para conhecer. Se você é uma pessoa muito inconstante, é porque ainda falta um pouco de oração sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém? Então, comece a se fortalecer buscando ao Senhor. Pela manhã,
Começa a buscar a Deus. Fala: olha, Senhor, eu entrego o meu dia, Senhor. E ainda, olha que incrível, e ainda que venha aflições sobre a sua vida durante todo o seu dia, você já estava preparado para isso. Dá para entender? Porque quando eu levanto de manhã, eu falo: Senhor, eu entrego ao Senhor o meu dia. Eu entrego tudo que vai acontecer ao Senhor. E ainda que o dia seja mau, você está preparado para enfrentar aquilo. Agora, se você levanta de qualquer jeito, o dia mau vem e você está despreparado, porque você não buscou ao Senhor. Em Daniel 9, vamos lá. Diz assim: Inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Nessa passagem, Daniel está buscando por Israel, porque eles pecaram contra o Senhor, desobedeceram a Deus, e Daniel está clamando ao Senhor: Senhor, ouve a minha oração. Deus, ouve a voz do teu povo. Ainda que nós pecamos contra o Senhor, vem com a tua justiça, mas ouve a minha oração. E mais para frente você vai ler, continua lendo. 20, versículo 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Olha só que incrível. Daniel, ele estava clamando por um povo rebelde, por um povo que desobedecia, mas o Senhor enviou o anjo dele com resposta. E o Senhor tem resposta para você, mas você precisa clamar e buscar ao Senhor. E olha que incrível, olha o amor de Deus para conosco. Aquele povo desobedeceu a Deus, estavam em pecado, mas mesmo assim, por amor a nós, ao nosso clamor, o Senhor enviou a resposta. Amém? Então o Senhor vai enviar a resposta ao seu coração. Eu não sei o que você tem eu não sei o que você tem buscado, o que você está passando, mas busque ao Senhor. Amém? Ore ao Senhor intensamente, porque Ele virá com resposta. E outra passagem em Daniel, capítulo 10, versículo 11. Não, vamos para Daniel 10, 12. Desculpa. Diz assim: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Foi nessa parte eu falei: como o Senhor é fofinho. Senhor, muito obrigada. Quando nós aplicamos o nosso coração a entender de verdade qual é a vontade do Senhor, quando a nossa vontade passa pela vontade do coração de Deus, as nossas súplicas, as nossas palavras são ouvidas. Você crê assim? Porque é tão triste quando nós passamos momentos e anos buscando a Deus e nada acontece. Nós temos que parar para pensar: será que a minha vontade passa pela vontade do coração do Senhor? Será que o meu desejo é o mesmo desejo que o do Senhor? E aí, meu querido, a gente fica triste e cansado e fica pensando: nossa, eu oro tanto, eu busco tanto, mas será que aquilo que você tem buscado passa pela vontade de Deus, pelo desejo do coração do Senhor para a sua vida? Vamos em
Tiago 4:3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Olha que incrível. Às vezes nós pedimos e nós estamos fazendo o quê? Pedindo mal, porque a gente gasta para nós mesmos, para os nossos próprios deleites. Aquilo que eu peço passa pela vontade de Deus. No que glorifica aquilo que você tem pedido ao Senhor? O teu namoro glorifica ao Senhor? Você pediu tanto para namorar, mas ele glorifica o nome de Deus? Aquilo que você tanto ora e tanto busca, vai glorificar ao nome do Senhor? Onde o Senhor está fazendo parte disso que você tanto pede? Em 1 Samuel, abre lá, por favor. Ana vai nos ensinar algo. 1 Samuel 1:27. Diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Você consegue entender? Ana devolveu a Deus. Ela pediu, mas ela devolveu. Olha, Senhor, eu estou te pedindo, eu quero, mas eu devolvo para o Senhor. Aquilo que você pede, você tem devolvido a Deus? O que você faz com o que você pede? Olha, Senhor, é para a glória do teu nome, é para testemunho que o Senhor faz. Então, Senhor, eu estou te pedindo, faz. Senhor, atende ao meu clamor, atende a minha petição. Quando nós passarmos a entender que tudo que nós pedimos, nós devolvemos ao Senhor, não tem porque o Senhor não nos dá. Você consegue entender? Experimente devolver tudo aquilo que você pede para Deus. Devolva para Ele, e Ele vai atender aos pedidos do seu coração. Você já ouviu falar que, nossa, eu acho que foi o Eric que falou isso. Eu quero que a apóstola ore por mim, porque ela tem visão. Eu quero que tal pessoa ore por mim, porque a oração dele é forte. Não é a oração que é forte, é o nosso Deus que é forte. Não é a pessoa que busca e que clama que é forte. É o Deus dessa pessoa que é forte. Então a oração de qualquer pessoa, desde que ela sirva a Deus, ela será forte e eficaz sobre a minha vida. Mas não a oração, mas porque o Senhor é forte. E testifica lá em Efésios, abre lá. Efésios 3, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Entendeu? Gente, meu Deus, eu falei, nossa, Deus, verdade! Que lindo! Então, se eu orar por você, querido, vai acontecer, porque o meu Deus é forte. Mas também, aquilo que você deseja, experimente devolver para o Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé. E nós estamos vivendo em um novo ano. Nós entramos em um novo ano, como o apóstolo disse aqui no domingo. E eu creio assim, porque a Bíblia diz isso. Então, entre neste novo ano na presença de Deus, orando muito mais intensamente, e devolva para Deus aquilo que você pede. Não tem como errar. O Senhor, Ele vai atender os desejos do seu coração. E amanhã é meu aniversário. E eu aprendi que não é o aniversariante que ganha presentes
e que é abençoado. O aniversariante é que está sendo o aniversariante que abençoa. Então as janelas dos céus, as portas dos céus estão abertas sobre a minha vida para te abençoar. Então, você de casa, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. E eu libero sobre você o destino profético que o Senhor tem para a sua vida e para a vida de cada um. Amém? Vamos orar, Senhor. Pai, eu quero